E aí, pessoal, você que acompanha o mundo esportivo, estamos de volta com mais um episódio do Newslink Sports, onde você fica por dentro do que há de melhor no segmento esportivo. O programa de hoje está recheado de notícias sobre as classificações de Palmeiras e Flamengo e a eliminação de São Paulo na Libertadores. Na Sul-Americana, o Fluminense foi eliminado e o Atlético Mineiro classificado. A seleção brasileira e a nova convocação de Ancelotti e o novo calendário para 2026 da CBF. Fala galera, eu sou Luiz Eduardo Nunes e estou acompanhado hoje aqui dos meus amigos. E aí gente, eu sou o Victor Frota. Boa tarde, eu sou o Daniel Simonetti. Bom, agora começamos falando aqui de Libertadores e Sul-Americana, né? Restavam 3 times, agora restam 2. Palmeiras e Flamengo classificados, São Paulo é eliminado. Vamos começar falando dos classificados. O Palmeiras passou do River Plate, um jogo ali que tinha começado ali de uma forma complicada, né? O River Plate já abre o placar logo nos primeiros minutos e o Palmeiras vai lá e vira, não só vira, como vira com estilo, né? Flaco Lopes ali, 2 gols e um gol ali do Vitor Roque, né? Sim. Um gol do Vitor Roque. Aí eu queria te perguntar, Vitor, sobre a superioridade do Palmeiras, não só aqui no Brasil, mas como a título de futebol sul-americano. Palmeiras, Flamengo, enfim. Os dois ali se classificaram no sufoco, é bom tomar cuidado aí para a próxima fase, mas assim, abismal a superioridade dos dois, né? Sim, o Palmeiras, eu acho que a partir dele de 2016, realmente começou esse processo aí, não só técnico, mas também financeiro, que mudou o patamar do clube. Então o clube começou realmente a voltar participar de competições internacionais e já domina, já tem pelo menos uns 5 anos, né? Então, sempre com elencos fortes, com times que se mantêm o mesmo quase nesses anos e também com a permanência do Abel Ferreira mantém essa hegemonia. E também, ainda mais que o River é um freguês para o Palmeiras, né? A gente já tem jogos nos anos 90, onde o Palmeiras realmente sempre ganha do River Plate, então o Palmeiras começou ali mais ou menos, né? Eu acho que assim como o Palmeiras começou lá em Buenos Aires, o Palmeiras já tinha feito gol logo no começo do jogo e na volta o River deu essa sorte de fazer o gol logo no começo, então meio que o jogo foi se modelando ali por uma disputa de pênaltis e o Palmeiras no segundo tempo ele melhora, consegue voltar, o Vitor Roque marca o gol, né, o gol de empate e também para o próprio Vitor Roque já uma boa expectativa que o torcedor esperava desde o começo do ano, o Vitor Roque, aquele artilheiro que saiu aqui do Atlético Paranaense. Então o Vitor Roque vai se encontrando também ali na competição e o Flaco Lopes mantém o que ele está desde o começo, sendo aquele cara que às vezes decide, é um cara que realmente está fazendo bastante gol e é uma equipe que aí tende tudo a ir mais no final, né? Exatamente. Agora falando do Flamengo, Daniel, o Flamengo que passou ali mais no sufoco ainda, se o Palmeiras foi no sufoco, mas no segundo tempo ali desafogou, a equipe do Flamengo não teve vida fácil, precisou dos pênaltis para passar do Estudiantes, que tinha mais ali o fator casa, né, como forte, digamos assim, porque o Estudiantes também não é um grande time, né? Comparado ao Flamengo, questão de orçamento, não tem nem comparação. E aí eu queria te perguntar, pro sinal vermelho estar ligado aí pro Flamengo, próxima fase aí vem o Racing, que é um time melhor, mais estruturado, um time bem melhor montado, e aí eu queria saber a sua opinião a respeito disso. Então, a questão é que o Flamengo do Felipe Luiz, ele é um time que tem uma consistência boa, normalmente faz muitos bons jogos, desde o início, né, a gente vê um trabalho muito forte do Felipe Luiz no Flamengo, mas ele tem esses lapsos, às vezes, que o Flamengo tem alguns jogos pontuais que joga muito mal. A gente vê o Flamengo, em vez de dominar o adversário como ele sempre faz, ele acaba sendo dominado e ele leva uma pressão que era para ser desnecessária, visto a disparidade de elenco, de orçamento que tem para gastar durante o ano. O Flamengo tem talvez 2 elencos melhores do que o time do Estudiantes, né? Uhum. Assim como se eles fossem jogar com o time reserva, ainda não era para ter passado essa dificuldade toda. E a gente viu que no jogo da ida já teve aquela confusão, né, no final do jogo,
a expulsão do Plata acabou complicando para o Flamengo ali. No final do jogo tomou o gol, ficou só com um gol de vantagem, quando já era para ter vários gols de vantagem, já era para ter aberto 4, 5 gols ali naquele primeiro jogo, que foi muito superior. E se complicou mesmo em casa, que não precisava, né? A gente sabe que o Flamengo é um time que tem muita qualidade técnica e realmente esses tipos de jogos, quando acontecem para o Flamengo, acabam sendo em momentos decisivos, né? E não pode acontecer se o Flamengo é um time que pensa em ser campeão da Libertadores, pensa em ser campeão brasileiro. Tem que ter um time que vai conseguir competir em qualquer jogo, mesmo com a pressão. Mesmo sendo um jogo grande, o time não vai ter um apagão desses e vai conseguir ter um bom desempenho, né? Então o Filipe Luís tem que trabalhar muito isso no Flamengo para poder não passar essa dificuldade que passou, né? Tendo que passar nos pênaltis com o Rossi salvando o Flamengo nessa disputa, que é uma grande qualidade dele. Exatamente. Agora os confrontos das semifinais já estão definidos, né? O Flamengo que vai pegar o próprio Racing, como eu acabei de citar, o Racing de Maravilha Martínez, né? Um dos grandes destaques, é o artilheiro dessa Libertadores. Foi bem pouco aproveitado no Coritiba há alguns anos atrás e agora é artilheiro da Libertadores. E o Palmeiras que vai pegar a LDU, que eliminou o São Paulo. E aí eu queria fazer uma pergunta tanto para você, Vitor, quanto para o Daniel, a respeito da fase bizarra assim, que está vivendo o São Paulo, né? Acabou de perder para o Ceará, né? Mas se tratando de Libertadores, o torcedor colocou expectativa, o São Paulo voltando a um mata-mata de Libertadores e o time praticamente perdeu a mão, né? O São Paulo, eu acho que a temporada é um pouco assim, constante, né? Tava ali com o Rebeldia, meio que na fase de grupos também passou no sufoco ali, eram muitos jogos que podia dominar e ganhar, mas deixava o sufoco vir ali, então eram jogos que eram de virada, ou jogos que eram por um golzinho ali chorado, e teve essa mudança também de técnico, a volta do próprio Hernan Crespo, então eu acho que isso meio que ali muda um pouco também do estilo de jogo de um para o outro, então eu acho que o São Paulo ali vive uma temporada inconstante, né? Eu acho que já há um bom tempo o São Paulo ele vive esses lapsos, né? Então, horas vai bem, horas vai mal, e também um bom jogo para o Thiago Nunes, né? Que realmente pegou uma LDU e aí está chegando numa semifinal com uma equipe ali que possivelmente o São Paulo poderia passar, né? Que eu acho que inclusive jogou até na fase de grupo, se não me engano, e conseguiu superar ali um pouco da LDU, mas agora na fase de mata-mata deixou a desejar. Daniel, e o roteiro do torcedor são paulino acaba se repetindo, né? Depois aquele sucesso nas décadas de 2000 e 2010, um roteiro parece que se repete. O torcedor se anima porque o time joga bem, chega a alguns jogos, perde a concentração, o rendimento do time cai, a torcida acaba deixando de comparecer aos jogos e o time vai sendo eliminado e, no fim das contas, acaba brigando pelo meio de tabela. E aí você percebe que o roteiro está se repetindo nesse ano ainda? Assim, cara, a fase atual do São Paulo, no momento que a gente está fazendo aqui esse programa, é inexplicável, né? 4 derrotas seguidas, vindo aí de 2 jogos da Libertadores contra a LDU, né? Teve o jogo contra o Santos, que é um time que está totalmente desmontado. Desde o início do ano, o Santos tem tido dificuldades e conseguiu vencer o São Paulo, que mesmo sendo clássico, não era um jogo para o São Paulo perder no Brasileirão. E perdeu para o Ceará, numa partida que era para ser um jogo tranquilo, né? Pegar o Ceará em casa. O Ceará não é um time que tem um desempenho muito bom fora de casa. É um time que joga ali, tem um elenco abaixo dos outros, mesmo que esteja bem no campeonato, assim, em relação ao que se esperava, mas é um time que o São Paulo esperava somar pontos. E não está conseguindo, porque teve esse apagão agora e não tem explicação. O torcedor do São Paulo deve estar muito frustrado nesse momento, porque é realmente algo que se repete durante os anos. O São Paulo é um time que tem como brigar, é um time tradicional na Libertadores
que não consegue avançar mais ali do que aquelas quartas de final. O jogo lá contra eles no Equador, a gente sabe que é difícil, a questão da altitude, eles encaixam muito forte, mas aqui no Morumbi, o torcedor estava com a esperança, mesmo com essa sequência de derrotas, de que eles iam conseguir reverter o placar. E muito pelo contrário, eles tomaram mais uma derrota. Então, é muito frustrante para o torcedor. O São Paulo liga aí um alerta, né? Porque fora da Libertadores agora vai ter que disputar o Brasileirão sendo o seu foco principal e vai ter que tentar pelo menos classificar de novo para a Libertadores, né? Porque o São Paulo, mesmo com essa má fase, ainda está numa boa posição ali no campeonato. Então, não é momento para se desesperar, mas tem que ligar um alerta para poder melhorar a situação. É isso. E São Paulo também tem muitas baixas, enfim, por lesão, enfim. Isso acabou abalando a concentração da equipe tricolor. Falando agora de seleção brasileira, para fechar o bloco, o Carlo Ancelotti ele convocou agora nesta quarta-feira os 23 nomes, né, para jogar contra o Japão e contra a Coreia do Sul, com as voltas de Vinícius Júnior e Rodrigo, né, que foram ausências, e com o Neymar fora, né? Mais uma questão que a gente discute, a gente sempre bate na tecla. E aí eu queria perguntar a vocês dois se vocês esperavam alguma coisa diferente. Porque o Ancelotti, assim, apesar de ele ser um grande treinador, ele aposta muito no que ele já tem, assim. Ele é um pouco pragmático nesse aspecto. Então, você vê que os goleiros foram os mesmos, Bento, Hugo Souza e Ederson, né? Com a ausência do Alisson. Não houveram muitas novidades, né? Apenas a volta do Vinícius Júnior e do Rodrigo, como eu falei. Eu queria perguntar tanto para você, Vitor, quanto para o Daniel, se você esperava alguma coisa diferente e o que esperar desses amistosos aí, né? Eu acho que eu não esperava, porque o Ancelotti ele gosta de seguir o roteiro dele. Então, ele, desde o começo, ele está com o time, ele vai ali montando, não 100%, mas 60%, 70% corresponde ao time que ele sempre já convocou, né? Então, agora ele teve a volta de Vinícius Júnior e Rodrigo, né? Assim, o Vinícius Júnior na seleção ainda é meio que inconstante, mas o Rodrigo é uma peça que ajuda muito o time, porque na ausência do Neymar, que, né, problemas físicos já há um bom tempo, não vem estando apto a jogar, o Rodrigo consegue fazer aquela posição ali de camisa 10 que o Neymar fazia, né? Então, é algo bom assim para a seleção. Mas, esperar desses amistosos ver ali um pouco mais de Carlo Ancelotti, né? Dar um pouco mais de tempo também ao Carlo Ancelotti, para a gente ver como é que pode ser essa seleção com ele para a Copa do Mundo, né? A gente viu com ele em alguns jogos das eliminatórias, agora é realmente continuar o projeto, né? Que ele tem aí até o fim da Copa. E perguntar a você também, Daniel, o que você espera desses amistosos e o que você espera da seleção de Carlo Ancelotti? O Brasil teve aí nessa convocação alguns nomes que a gente vem questionando durante os últimos jogos, né? Tipo, a convocação do Richarlison não faz muito sentido, a convocação do Bento também não é algo que seja justificado pelo rendimento dele, tanto em clube quanto pela seleção. Mas ele já virou reserva, assim. Pois é, ele já virou tipo segunda assim, opção. O cara ser... Eu não vou nem entrar no mérito de dizer que um jogador que está jogando no Al Nassr não pode ser convocado, porque pode sim, se ele estiver jogando bem. Mas o cara está jogando... Ele não está jogando, ele está no banco do Al Nassr. Tem que ter alguém melhor do que ele. E tem jogadores aqui no Brasil e talvez até fora que estão numa fase melhor do que ele. Então não tem motivo para ficar levando um goleiro. Tudo bem, pode até não ser algo que a gente deva reclamar tanto por ser um segundo, terceiro goleiro ali que provavelmente não vai nem jogar. Mas ainda assim, eu não acho merecida a convocação dele e nem do Richarlison, que teve um bom momento na seleção alguns anos atrás, mas a seleção tem muito mais opções de atacantes que estão jogando muito bem hoje em dia, como por exemplo o Caio Jorge, que não foi convocado, e podiam estar nessa vaga do Richarlison, né? Mas, no geral, ainda é uma convocação boa, a seleção brasileira é forte, o Ancelotti é um grande técnico e a gente pode esperar um time muito bom do Brasil, competitivo. Tudo que a gente precisava nesses últimos anos, a gente sentia que era um técnico, né? Porque com os últimos trabalhos pós-Tite, que teve aqui, a gente viu que
o Brasil tinha um elenco bom, mas não tinha um bom plano de jogo, as táticas eram meio perdidas, e com o Ancelotti isso deve mudar, se ele tiver tempo de trabalho, né? E o Brasil tem um elenco forte, é um dos elencos mais fortes do mundo, tem meio campo bom assim, né? Já foi melhor, mas ainda são bons jogadores que estão jogando em alto nível. Os atacantes do Brasil hoje sobra a opção e na defesa também tem alguns ali, os laterais. Ele trouxe uma novidade agora, né? Que foi o Carlos Augusto, a volta dele. É um jogador que é bom, aí tem ali o Wanderson, o Caio Henrique, são jogadores que eles estão ali para quebrar um galho, né? Não são o que a gente já teve um dia na seleção, como por exemplo o Marcelo, o Maicon, esses laterais de nível mais alto do futebol mundial, mas é difícil também ter jogador para todas as posições, né? Eu acho que a carência da seleção brasileira já há muito tempo é realmente as laterais. Acho que não só no futebol brasileiro, acho que o futebol mundial realmente lateral está ficando mais escasso. Isso. E aí o Brasil ainda assim tem um time forte, né? Então eu acho que a gente pode esperar sim muita coisa do Brasil, tanto nesses amistosos quanto no trabalho do Ancelotti mais pra frente. Vitória contra o Japão e a Coreia do Sul é quase que obrigatório, né? E se agora vamos para um rápido intervalo, voltamos já para o bloco 2. Estamos de volta para o bloco 2 do nosso Newslink Sports para debater um pouco sobre o novo calendário da CBF, que foi anunciado esta manhã pelo Samir Chaldi na sede da CBF, o calendário de 2026 até 2029. Aí foram feitas mudanças na Série A, B, C e D, um aumento ali basicamente. Foi mantida ali a Série A e também foi criada até uma nova competição. Foram feitas alterações na Copa do Nordeste, foi criada a Copa Sul-Sudeste e foi ali dada uma folga para os times da Conmebol ali para essas competições regionais. E o Brasileirão vai começar em janeiro. É algo assim que a gente considerava inimaginável até esses dias, esses anos anteriores. Eu queria perguntar a você, Vitor, a respeito da Série D e a respeito aí das competições regionais, a Copa Sul-Sudeste e da Copa do Nordeste. O que você acha aí? Quais são os prós e os contras aí dessa nova estrutura aí dessas três competições? A Série D ali, ela vai aumentar, né? Acho que atualmente tem 64, vai ali mais ou menos para 98 clubes. 96, eu acho. Vai por aí, na casa dos 90 times. Então já é uma coisa que eu acho que a CBF ela já não consegue muito assumir ali a Série D da forma que ela é. Ela vai começar a aumentar muito. Então, é meio que confuso esse novo calendário para a Série D, porque vai ter muitos jogos, vai ter várias fases, Playoff, né? Tem playoff, porque ela quer já mudar também a Série C lá para 2029, então isso está meio que interferindo na Série D hoje em dia, né? Então, os clubes têm um certo... vão se prejudicar um pouco, né? Porque a gente sabe que às vezes a maioria dos clubes que estão lá financeiramente não tem muita grana, né? Então essa questão de logística é muito... vai mudar muito essa coisa de logística, então vai ter muito mais jogos, então financeiramente é um pouco inviável para essas equipes, né? Enquanto nas Copas regionais, com a criação agora do Sul e Sudeste, elas vão se manter ali praticamente na mesma data, mais ou menos um pouco mais de 2 meses, vai entre dia 25 de março a 7 de junho, cada equipes, né? E agora tem essa novidade que equipes que vão disputar torneios continentais não participam mais da Copa do Nordeste ou da Sul-Sudeste, né? Por exemplo, Palmeiras, Flamengo, que possivelmente poderiam jogar a Copa Sul-Sudeste, não vão jogar porque, pelo novo regulamento da CBF, não é válido, né? Falando um pouco mais de Copa Sul e Sudeste, vai funcionar entre os estados do Rio, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, o Paraná e
Rio Grande do Sul, com cada um tendo 2 equipes para representar cada estado nessa competição. Um lado bom é que equipes, às vezes, um pouco assim, menos hoje realmente que Expressivas, né? menos expressivas, que não tem um investimento, pode ser uma boa realmente para alavancar, como a Copa do Nordeste fez com as equipes nordestinas nesses últimos anos, né? Mas ultimamente a Copa do Nordeste ali meio que ficou uma bagunça e ele tenta reorganizar, mas eu acho que de uma certa forma também tira um pouco desse prestígio para outras equipes, como Ceará, Bahia, que já tinham uma certa carinho pela competição. Hoje em dia não vai poder mais jogar, né? Porque as equipes estão caminhando realmente para se classificar para uma competição continental. É isso, agora falando um pouquinho da Copa do Brasil, Daniel. Falando um pouquinho mais dela, porque na Série A e B foram mantidas as estruturas, né? 20 clubes, 4 caindo, 4 subindo, as mesmas vagas para Sul-Americana e Libertadores. Falando um pouquinho da Série C e da Copa do Brasil, a Série C, como o Vitor já brevemente iniciou, vai ter um aumento gradativo de times até chegar no número de 28 clubes, né? Normalmente caem 4. A partir do ano que vem vão cair 2 e subir 4 da Série D. E na Copa do Brasil vai aumentar para mais de 100 clubes. Então, assim, apesar de todos esses aumentos, a Copa do Brasil ainda tem suas controvérsias, né? Por exemplo, de colocar os 20 times da Série A na 5ª fase. Então, ali uma clara vantagem ali para aqueles que já começam. E eu queria te perguntar se isso realmente vai servir, tanto a Série D, que o Vitor falou, a Série C, esse aumento de clubes na Copa do Brasil também, se isso vai servir para ser mais inclusivo o calendário no futebol brasileiro, ou se é mais ali para maquiar ali realmente, porque como ele falou, tem muitos clubes ali que as condições são bem precárias, assim. Então, né, eu acho que talvez por ter tido aquelas questões de alguns times grandes, assim, de Série A, teriam chance de ficar fora de Copa do Brasil, como a gente viu aí, o Santos estava perigando, o ano passado o Corinthians estava quase sem se classificar para a Copa do Brasil desse ano, então eles tiveram que refazer essa Copa do Brasil com regulamento para os times da Série A não ficarem de fora, né? Só que com isso, eles deram um destaque muito grande, não é nem um destaque, é um privilégio muito grande aos times da Série A. Eles começando na 5ª fase, então, se são 128 times, né? Isso. 128 times na Copa do Brasil disputando ali, mais 20 clubes da Série A vão entrar só na 5ª fase, então quer dizer que para chegar na 5ª fase vão ser só outros 12 times. E esses 12 times vão ter que sair de 108 que vão estar disputando nas fases anteriores. Então, na melhor das hipóteses, vai chegar ali 12 times que são de séries B, C, D, e, enfim, para disputar com 20 de Série A. Então é capaz de a gente chegar nas oitavas de final da competição sem ter nenhum clube que não seja da Série A. Divisão de acesso. E a gente vê que a Copa do Brasil ela já foi conhecida um dia como o campeonato mais democrático do Brasil, porque qualquer time podia ali tentar alavancar uma série de vitórias ali, como são tiros curtos, poderia chegar muito longe. Como a gente viu aí, times de Série B chegando em quartas, em semifinal nesses últimos anos, só que isso vai ficar praticamente impossível, vendo esses times chegarem nas 16avos de final, né, que é a 5ª fase da Copa do Brasil, que é anterior às oitavas ainda, vão ter menos da metade dos clubes vão ser de fora da Série A, necessariamente. Então, assim, vai ser um campeonato que ele pode dar um pouco mais de visibilidade para os clubes menores, para os clubes que estão em divisões mais baixas, os clubes que não participavam de Copa do Brasil, que ficavam de fora, mas só até certo ponto, porque no final, a partir das oitavas de final, sempre vão ser os mesmos times. Uhum. Então, é algo que beneficia por um lado, mas dificulta a competitividade. Assim como na Série D também, que vão ser 96 clubes disputando 4 vagas para subir. O que é, assim,
uma probabilidade muito pequena de você conseguir chegar no objetivo, né? Assim como os clubes que vão começar das primeiras fases para chegar no lugar muito longe na Copa do Brasil vai ser muito mais complicado agora. E quanto à questão da Série C, né? Eles vão aumentar o número de clubes, vão ficar caindo só 2 agora, né? Vai dar aumento de competitividade na Série C. É até bom esse aumento de clubes, mas em uma quantidade menor, né? Não é igual à Série D, que quase duplicou o número de times, a Copa do Brasil também. Então eu acho que esse ponto da Série C vai ser realmente positivo para os clubes que estão participando. E no final, né, que eu queria também citar aqui sobre o calendário, que vai ficar muito complicado, né, para os times de Série A, porque o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão agora vai começar em janeiro e terminar em dezembro. Vai intercalar ali com os estaduais. Pois é, então além de ficar ali intercalando com os estaduais, que os times vão acabar não conseguindo jogar direito as competições ao mesmo tempo, vai ter menos tempo de férias para os jogadores, e eu acho que isso vai causar uma insatisfação, porque os jogadores só vão ter tempo de férias ali por um mês ali, do final do campeonato ali em dezembro até o começo, que já é em janeiro, e também na metade do ano, que vai ser a pausa de campeonatos internacionais, né, de seleções. Mas vai ser muito pouco tempo de preparação para uma nova temporada. E isso pode prejudicar o andamento de temporadas de clubes que precisam dessa preparação, né? A gente vê que os clubes, quando eles não conseguem se preparar numa repaginação para uma nova temporada, acaba ficando um planejamento mais difícil, né? Fica pior. Então eles vão ter menos tempo para se planejar, e a única vantagem mesmo é que os jogos eles não vão ser tão imprensados, então vai conseguir ter um espaçamento maior entre os jogos, não vai ficar aquela loucura de ter um jogo com 2 dias de descanso só, né? Então vai ser bem diferente aí essa diferença da mudança de calendário. Agora falando um pouquinho de Ceará e Fortaleza também, vou falar em competições da CBF, vamos falar aqui de 2 confrontos do Brasileirão. O Ceará que vai pegar o Vitória na quinta-feira, né? No Barradão. O Ceará que vem de vitória contra o São Paulo, como a gente falou no primeiro bloco. Eu queria falar contigo, Vitor, sobre o Ceará e a expectativa para o jogo contra o Vitória. O Vitória que vem muito mal, vem em 17º, né? Se eu não me engano, é o primeiro time, é o segundo time na zona. E aí vem vivendo essa crise. Anunciou há pouco o Jair Ventura. O Jair Ventura tem poucos jogos, assim, mas uma missão muito difícil pela frente. E mesmo sendo fora de casa, Vitor, o Ceará tem que mostrar que realmente aprendeu a ganhar fora de casa, né? O Ceará tem esse problema realmente de jogos como visitante, ele não vai muito bem. E também é outro fator que o Ceará, às vezes, com times com mais qualidade técnica, com mais força, ele consegue fazer um jogo parelho. Às vezes, com jogos, com equipes que estão ali no Z4, estão sofrendo dificuldades, como foi o jogo contra o Juventude, que o Ceará realmente poderia ali pegar 3 pontos, realmente estar um pouquinho melhor na tabela, conseguiu dentro de casa fazer a presa de perder dentro de casa contra um time que estava lutando contra o Z4. Então o Ceará sempre teve essa característica, às vezes, contra times do Z4, ele perder pontos que eram essenciais ali para ou a luta por uma Copa Continental, uma melhor, ou até às vezes contra o próprio rebaixamento. Hoje a situação do Ceará é meio de tabela. Esse jogo contra o Vitória é importante realmente para garantir essa vaga, né, ali pelo menos de meio de tabela, pelo menos 11º, 10º colocado. Eu acho que esse é um jogo que realmente vai mostrar ao Ceará como é que ele vai se comportar fora de casa daqui para o restante da temporada e como é que vai ser realmente o desempenho para se manter onde está, né? Isso. E também, falando sobre o Fortaleza, na quinta-feira também joga. O Ceará é às 7h da noite e às 7h30 o Fortaleza entra em campo contra o São Paulo, que a gente também falou no primeiro bloco, Daniel. Eu queria, assim,
A gente, nos outros Newslink Sports, a gente falava muito do péssimo desempenho do Fortaleza. O Palermo, assim, ele não vem apresentando o grande futebol, mas ele vem fazendo o básico para um time numa situação desesperadora que se encontra o Fortaleza, que é o que tem que fazer, que é fazer o básico ali, feijão com arroz. A gente percebe que quando o time está ganhando, ele já segura um pouco o time mais atrás, e a gente também nota uma clara mudança de postura, né? Os jogadores jogando com mais intensidade. E eu queria lhe perguntar se o Fortaleza tem ainda condições de escapar desse rebaixamento, que é uma situação ainda muito difícil, tanto a diferença entre o Juventude para o primeiro fora da zona, que se eu não me engano é o Atlético, né? Ou é o Vasco, enfim. E aí eu queria te perguntar, cara, se ainda há condições, se ainda tem... se ainda matematicamente há chances do Palermo livrar o Fortaleza. O Fortaleza, ele cavou um buraco muito grande, né? Sim. Chegou ali no ponto que ele estava disputando posição com o Sport, que é o lanterna do campeonato desde o início. O Fortaleza teve um desempenho muito ruim ali no final do Vojvoda, no trabalho inteiro do Renato Paiva, então acabou se colocando numa situação muito complicada. Mas com essa chegada do Palermo, parece que o ambiente mudou. O time está querendo mais, sabe? É um time que joga diferente do que estava anteriormente. O Fortaleza, ele tem melhorado de desempenho, tem ganhado jogos, que o principal ponto é você conseguir pontuar. Você ganhar ali de 1-0 é a mesma coisa de você ganhar de 4-0 para quem está disputando para não cair. Então, você tem que disputar ali essas partidas para somar pontos o máximo possível. O Fortaleza vai receber o São Paulo, que, como a gente já falou aqui, é um time que está numa má fase, perdeu 4 jogos seguidos, vem jogar aqui em Fortaleza e a torcida deve ir ao estádio para apoiar o time em peso. Então, o Fortaleza tem chance sim de ganhar do São Paulo, e ganhando do São Paulo vai conseguir talvez embalar uma boa sequência para esse restante de campeonato. A gente sabe que é difícil, ainda são muitos pontos, mesmo com essa sequência do Fortaleza de começar a somar mais vitórias, mas ainda assim, mesmo com toda essa dificuldade, eu acho que ainda tem chances do Fortaleza escapar do rebaixamento. É muito difícil, vai precisar de muito trabalho, muito empenho dos jogadores, da comissão técnica e também da torcida, que tem que comparecer ao estádio para apoiar o time no momento que mais precisa, mas o Fortaleza tem sim chances de escapar do rebaixamento, só que precisa brigar muito. Não vai ser fácil, mas assim como já escapou em outras oportunidades, o Fortaleza pode tentar fazer isso de novo. É isso. E nós ficamos por aqui com mais uma edição do Newslink Sports. Para mais conteúdo, se inscreva no nosso canal do YouTube. E para ficar por dentro de mais notícias, siga o nosso Instagram, @NewslinkLab, e no nosso portal de notícias. Até mais!